Boa noite. Eu vim aqui explicar como o objetivo é esclarecer o evangelho de forma simples e clara. Eu queria só que vocês entendessem como é que funciona um pouco a Bíblia. A Bíblia, ela é sistemática. Então, o que que significa? Ela foi escrita por pessoas diferentes, em períodos diferentes, cujos textos se encaixam. Vou dar um exemplo. O livro de Reis, no Antigo Testamento, ele tem alguns reis que foram do reinado de Judá e reinado de Israel. E o livro de Crônicas, que conta a mesma história dos reis, só que com coisas a mais. Então, o que que eu via que as pessoas, quando eu fui para a igreja, que as pessoas erravam muito em pregações, é porque elas geralmente pregavam o livro de Reis e esqueciam de complementar com esse livro de Crônicas, porque os textos eles geralmente fazem isso, eles se complementam. Além do mais do que essa complementação desse livro de Reis e Crônicas, nesses períodos dos reinados, alguns profetas profetizaram. E esses profetas que profetizaram também se encaixam mais ainda aqui também. Eles estão aqui no meio. Então, assim, para interpretar um texto do livro de Reis, eu preciso ler Reis, Crônicas e os profetas. Assim, no Novo Testamento, ele funciona do mesmo jeito. Quando vamos lá para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm complementação. Então, eu já ouvi dizer que o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, o Evangelho de Mateus para os judeus, sendo que, na verdade, os evangelhos eles fazem a mesma coisa, eles complementam os textos, eles fazem assim, ó, eles unem. Então, no Novo Testamento, só para dar um exemplo, para ficar mais claro para vocês, quando você lê o Evangelho, essa mesma história às vezes foi contada em dois, às vezes em dois, ou nos três ou quatro evangelhos. Vou dar um exemplo. Uma passagem fala sobre a perseverança na oração. Está lá em Mateus 7. Essa mesma passagem fala sobre a perseverança na oração, ela está em Lucas 11. Então, o mesmo texto ele está em Mateus e Lucas. Então, você tem que ler os dois textos para tirar a conclusão dos textos. Então, o que que as pessoas fazem? Elas pegam um texto, interpretam este texto e transmitem para as pessoas, sem esquecer de olhar o outro texto que foi dito também em outro evangelho. Então, os mesmos textos foram ditos para todo mundo, tanto para os judeus quanto para os gregos, tanto para nós gentios. E os textos eles vão se complementando. Então Jesus veio nessa época dos evangelhos para pregar esse evangelho, esclarecer sobre a lei para os judeus. Depois disso, veio Paulo pregando o evangelho para os gentios. Então, o que eu vejo muito nas igrejas? As igrejas elas tendem a usar práticas e ensinos do Antigo Testamento e traz para nós que somos gentios. Gentios são todas as pessoas que não são judeus. Então, eles trazem para o nosso tempo. Então, esse é um dos maiores erros que as pessoas fazem. Como explicar isso de forma mais clara? As mesmas histórias, as cartas de Paulo, elas vão se complementando, elas vão se encaixando uma na outra. Mas para dizer isso, que os evangelhos que foram destinados a nós, que foi pregado por Paulo, ele fala o seguinte, para deixar mais claro. Na primeira carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, Paulo fala assim que o Senhor tinha ordenado para ele, na época que ele subiu para Damasco para perseguir os cristãos, e no versículo 15 ele fala que o Senhor ordenou ele, vai, pois ele é para mim, né, Deus falando para Ananias, um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis perante os povos de Israel, e perante os povos de Israel. Então, a primeira fala que diz que Paulo era destinado a enviar os evangelhos para os gentios. Outra passagem, em Atos 13, no versículo 47, quando Paulo estava pregando numa sinagoga, ele fala o seguinte, no versículo 47, as pessoas tiveram bastante inveja dele, e lá Paulo fala o seguinte, ele fala assim, portanto, dessa maneira o Senhor nos ordenou, né? Eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leve a salvação até os confins da terra. Mais uma nova passagem, Paulo falando que ele era responsável por levar o evangelho aos gentios. Outra passagem, Atos 22, quando Paulo volta da terceira viagem missionária que ele foi preso,
ele fala mais uma vez no versículo Atos 22, versículo 21. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Mais uma terceira passagem no livro de Atos que Paulo fala que ele foi constituído apóstolo dos gentios. Mais uma passagem no livro de Romanos, Romanos 11, versículo 13. Ele fala o seguinte: Paulo fala, nessa passagem de Romanos 11, ele fala que nós, gentios, tínhamos sido enxertados na videira. Então ele está esclarecendo aqui. No versículo 13 ele diz assim: agora estou falando a vós, gentios, considerando que eu sou apóstolo dos gentios. Exalto o meu ministério. Então, mais uma passagem aqui em Romanos 11 e outra passagem em Romanos 15. Paulo fala o seguinte: ele fala o seguinte, Romanos 15, 16, que 15, 15, né? Vou ler um versículo anterior. Contudo, a respeito de alguns assuntos que vos escrevi, com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los mais uma vez à vossa memória. É isso, por causa da graça que Deus me concedeu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Então, mais uma terceira passagem, uma quarta, né, passagem. Voltando mais adiante para a carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Vou ler o versículo 15, né? Todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça quando foi do seu agrado revelar o seu filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Paulo foi responsável para proclamar o evangelho aos não-judeus. Parti imediatamente, não pedi orientação nenhuma. Gálatas 1, 15 e 16. No Gálatas 2, 7 e 8, Paulo fala o seguinte: ao contrário, ele estava conversando agora com os apóstolos. Reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, como Pedro aos circuncisos. Incircuncisos seriam os gentios e os circuncisos seriam os judeus. Porquanto, no versículo 8, Deus operou por meio de Pedro como apóstolo dos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apóstolo dos gentios. Então, mais uma terceira passagem, ou terceira não, quinta, sexta passagem. E a passagem em Efésios 3:1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Então, mais uma passagem ele fala. No 3:8 também ele fala: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo está falando mais uma vez, ele está reforçando, ele reforça nas cartas. A última passagem que ele falou aqui foi na carta de Timóteo, quando Paulo diz assim: afirmo a verdade e não minto a declarar que para isto fui designado pregador, apóstolo e mestre dos gentios, na fé e na verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Então, todas essas passagens que eu citei, Paulo ele fala de forma clara nas cartas dele que ele era responsável por ser apóstolo e evangelista dos judeus. Na carta de 2 Pedro, capítulo 3, Pedro fala que Paulo escreve da mesma forma em todas as cartas. Então ele fala assim no versículo 16: ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, a quais existem alguns trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro está falando que as cartas de Paulo elas são escritas da mesma maneira, elas não são distorcidas. Então, se você pegar todas as passagens e as cartas que Paulo escreveu, ele se declara como pregador e apóstolo dos gentios. Uma pergunta que eu te faço: tem como eu descobrir o evangelho que Paulo ensinou, lendo a carta de Lucas, lendo a carta de João, lendo a carta de Mateus, lendo o profeta Isaías, o profeta Jeremias? Não, todo o ensino destinado aos gentios, ele foi destinado a Paulo e estão escritos nas suas cartas. Então, para que nós entendêssemos sobre mais o evangelho de Jesus, nós teríamos que ler as cartas de Paulo para que deixássemos mais claro esses ensinos. E é isso aí, esse é o primeiro vídeo que eu quero falar que Paulo, as cartas de Paulo são responsáveis por nos ensinar como viver de forma adequada para agradar a Deus.